Em 7 de setembro de 1822, o Brasil se declarou independente do Império Português. Existem dúvidas sobre os detalhes desse momento histórico. Pode não ter sido tão épico, pode não ter representado uma ruptura tão drástica, pode não ter representado nem mesmo o fim do domínio colonial, frequentemente exercido por essas bandas. Pior, pode não ter representado uma efetiva declaração de soberania. Seja como for, desde então a data é relembrada assim, com festividades militares e, claro, com discursos políticos. Em 2020, discursaram 2 presidentes. Lula usou a internet e falou às 3 da tarde. Minhas amigas e meus amigos. Bolsonaro, além da internet, usou a cadeia de rádio e TV, uma prerrogativa dele por ocupar o Palácio do Planalto. Boa noite. Lula falou por mais de 20 minutos. Bolsonaro, por menos de 5. Lula falou do presente. O Brasil está vivendo um dos piores períodos de sua história, com quase 130 mil mortos. Bolsonaro falou do passado. Naquele histórico 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, o Brasil dizia ao mundo que nunca mais aceitaria ser submisso. Hoje, a gente dá uma boa olhada na dualidade presente nesses 2 pronunciamentos. Estamos entregues a um governo que não dá valor à vida e banaliza a morte. Um governo insensível, irresponsável e incompetente, que desrespeitou as normas da Organização Mundial da Saúde e converteu o coronavírus em uma arma de destruição em massa. Vencemos ontem, estamos vencendo hoje e venceremos sempre. A independência, conquistada em 7 de setembro, é o tema que abre o pronunciamento de Bolsonaro. Aí, nos minutos que se seguem, vem a menção à miscigenação racial. A identidade nacional começou a ser desenhada, com a miscigenação entre índios, brancos e negros. Depois disso, ele passa a afirmar o lugar do Brasil no mundo. Passados quase 2 séculos da independência, nos quais enfrentou e superou inúmeros desafios, o Brasil consolidou sua posição no concerto das nações. É como se Bolsonaro quisesse contar a história do Brasil em cerca de 4 minutos, enfatizando, claro, aqueles momentos dessa história que são mais queridos pelo bolsonarismo. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, milhões de brasileiros identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas foram às ruas contra um país tomado pela radicalização ideológica, greves, desordem social e corrupção generalizada. No fim, se houver um tema central nesse pronunciamento, esse tema é soberania, afirmada e reafirmada como um compromisso do presidente. Reitero, como presidente da República, meu amor à pátria e meu compromisso com a Constituição e com a preservação da soberania, democracia e liberdade, valores dos quais nosso país jamais abrirá mão. O pronunciamento de Lula é bem mais longo, então é natural que dentro dele caibam muito mais assuntos. Ainda assim, a maior parte do que foi dito por Lula é sobre soberania também. O governo atual subordina o Brasil aos Estados Unidos de forma humilhante e submete nossos soldados e nossos diplomatas a situações vexatórias. É claro que você poderia criticar o pronunciamento de Lula por ser essencialmente uma peça de propaganda política. Porque é. Minhas amigas e meus amigos, minha longa vida, aí incluídos os quase 2 anos que passei em uma prisão injusta e ilegal, me ensinou muito. Mas tudo que fui, tudo que aprendi, cabe num grão de milho se essa experiência não for colocada a serviço dos trabalhadores. É claro que você também poderia criticar o pronunciamento de Lula por apenas tangenciar aquela tal autocrítica pela qual ele e o partido dele têm sido tão cobrados. No isolamento da quarentena, tenho refletido muito sobre o Brasil e sobre mim mesmo. Sobre meus erros e acertos e sobre o papel que ainda pode me caber na luta do nosso povo por melhores condições de vida. O que não dá para deixar de reconhecer é que a crítica está aqui, detalhada e esmiuçada. Essa peça, produzida pela comunicação do PT, lista ponto a ponto os ataques do governo Bolsonaro à soberania nacional. E isso é uma coisa da qual o governo Bolsonaro precisa muito: oposição. O mais grave de tudo isso é que Bolsonaro,
aproveita o sofrimento coletivo para sorrateiramente cometer um crime de lesa pátria. Para o ano que vem, o governo planeja um corte no Ministério da Educação de 18% nos recursos discricionários, que excluem, por exemplo, os salários. O governo Bolsonaro vem diminuindo a capacidade de pesquisa das universidades brasileiras. Isso, claro, limita a possibilidade de que o Brasil desenvolva ciência e tecnologia, porque mais de 90% das pesquisas que são realizadas no país vêm de dentro das universidades públicas. A demolição das universidades, da educação e o desmonte das instituições de apoio à ciência e tecnologia promovido pelo governo são uma ameaça real e concreta à nossa soberania. Igualmente importante para a tecnologia brasileira é a base de Alcântara, no Maranhão. Para entrar em órbita a partir daqui, um foguete precisa de 30% menos combustível do que quando é lançado do Cabo Canaveral, na Flórida, por exemplo. A localização da base também a torna um importante ativo militar. Os Estados Unidos sempre quiseram isso aqui. Agora ganharam. Em outro atentado à soberania nacional, o atual governo assinou com os Estados Unidos um acordo que coloca a base aeroespacial de Alcântara sob o controle de funcionários norte-americanos e que priva o Brasil de acesso à tecnologia, mesmo de terceiros países. A Petrobras vai sendo desmantelada aos poucos. É claro que a corrupção do passado tem sido usada como argumento para que a companhia seja sacrificada no presente. E é claro que isso não é mencionado, mas ainda assim trata-se de mais um ataque à soberania. Se olharmos para o setor energético, veremos uma política de terra arrasada igualmente predadora. Depois de colocar à venda por valores ridículos as reservas do pré-sal, o governo desmantela a Petrobras. Venderam a distribuidora e os gasodutos foram alienados. As refinarias estão sendo esquartejadas. Quando só restarem os cacos, chegarão as grandes multinacionais para arrematar o que tiver sobrado de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. A Embraer é a terceira maior fabricante de aviões do mundo e é brasileira. A Boeing quase levou a empresa, só que desistiu do negócio num momento em que enfrenta dificuldades financeiras gravíssimas. É claro que, oficialmente, a Boeing alega ter desistido do negócio por outros motivos. Fato é que o governo brasileiro queria entregar. A Embraer, um dos maiores trunfos do nosso desenvolvimento tecnológico, só escapou da sanha entreguista em função das dificuldades da empresa que iria adquiri-la. A Boeing, profundamente ligada ao complexo industrial militar dos Estados Unidos. Em 1989, quando concorreu à presidência da República pela primeira vez, Lula se apresentava como um ponto de ruptura. O Brasil, sob ele, deixaria de priorizar os interesses de sua elite econômica para priorizar seu povo, submetido a uma das mais severas desigualdades do mundo. Quem paga um salário de 500 e poucos cruzados não está distribuindo renda, está distribuindo miséria nesse país. Porque é preciso aumentar o salário para que o trabalhador possa adquirir poder de compra, para que o trabalhador possa comprar aquilo que ele produz. O tempo passou, Lula mudou e, junto com ele, a percepção da mídia a respeito daquilo que ele é. Na entrada do século XXI, para se tornar presidente, ele apareceria não mais como alguém disposto a rupturas, mas sim como um conciliador entre o capital e o trabalho. Não por acaso, o vice dele naquela oportunidade era José Alencar, um grande empresário da indústria têxtil. Lula falava em diálogo, falava na arte da política. Quando nós fazemos políticas, você não precisa fazer o mesmo que os outros fazem. Mas a arte da política é conversar, e você conversa com amigos, com inimigos. Se não fosse assim, não tinha havido acordo para terminar a Segunda Guerra Mundial. Durante o período petista, a desigualdade no Brasil diminuiu. Pouco, mas diminuiu. O índice que mede a desigualdade é o Gini. Nessa régua, 100 significa que alguém tem tudo e o resto não tem nada. 0 significa que todo mundo tem acesso aos mesmos recursos. Sob o PT, a desigualdade foi de 58,6 em 2002 para 52,9 em 2013. Os mais pobres passaram a frequentar shoppings e ganharam acesso a um ou outro bem de consumo. Poderia ter sido mais
mais e melhor se tanto capital político não tivesse se perdido em escândalos e se em algum momento a muito parcial emancipação dos pobres não tivesse despertado a ira da classe média brasileira, que precisa do pobre preso ao trabalho precarizado, sobretudo no ambiente doméstico. O discurso anticorrupção foi instrumentalizado, foi usado para manter as nossas desigualdades. Lula agora já não parece mais tão disposto à conciliação, não depois de tudo isso. Até os profetas de Wall Street e da City de Londres já decretaram que o capitalismo, tal como o mundo conhece, está com seus dias contados. Levaram séculos para descobrir uma verdade inquestionável que os pobres conhecem desde que nasceram. O que sustenta o capitalismo não é o capital, somos nós, os trabalhadores. E essa sim é uma obra pela qual o governo Bolsonaro pode levar o crédito. O bolsonarismo parece ter devolvido Lula às suas origens. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Daniel e a Yuyara. Ela que tem dois interesses fundamentais, League of Legends e produção de conteúdo para mídias sociais. A Yuyara está envolvida em diversos projetos e, para todos eles, ela precisa de um computador. Por isso ela lançou essa vaquinha. O endereço está aparecendo aí no cantinho embaixo da tela e você pode ajudar, claro, se você quiser. Ela avisa que, com a ajuda que ela recebeu hoje, ela deseja ajudar muitos mais amanhã. Beijo, gente! Valeu!